Oiê, sejam bem-vindos ao No Sense of Fashion. Eu sou a Manô. Eu sou a Rafa. E eu sou a Isa. Quando falamos em Christian Dior, a primeira imagem que vem à cabeça é luxo, alta costura, feminilidade. Mas antes da Dior existir, existiu uma queda, e talvez seja essa queda que explique tudo. Christian Dior nasceu em 1905, em uma França que ainda suspirava os últimos momentos da Belle Époque. Era um mundo de otimismo, jardins bem cuidados, flores por todos os lados, festas, arte e uma sensação coletiva que o futuro estava garantido. A família Dior era rica, eles viviam muito bem e tinham uma empresa de fertilizantes. E isso é importante, Dior nasceu em meio a flores, jardins, cercado de natureza. Desde pequeno, lia revistas de floricultura, catálogos de semente. E a estética floral, que futuramente viraria símbolo da Maison, não nasceu depois, nasceu na infância. Só que esse mundo perfeito não dura. Com a crise econômica e a falência da empresa da família, tudo desmorona. Dior vê, ainda jovem, o conforto desaparecer. Ele sente na pele o que é perder status, perder segurança, perder o chão. A partir desse momento, ele nunca mais vai se sentir 100% seguro, nem emocionalmente, nem financeiramente. E isso explica muito da pessoa que ele se tornou depois, extremamente sensível, inseguro e supersticioso. Esse medo da perda nunca o abandona, e talvez seja por isso que mais tarde ele cria uma moda que seja o extremo oposto do caos. Ordem, estrutura, proteção e uma beleza controlada. Agora, o curioso é que Dior nunca foi óbvio. A família queria que ele fosse diplomata. Por isso ele fez o curso de Ciências Políticas. Mas o desejo dele sempre esteve em outro lugar. Era na arquitetura, no desenho e na arte. Ele tentou tudo aquilo que uma família tradicional não queria que ele fizesse. E isso porque ele tinha uma certa rebeldia. Dior era rebelde, mas não no sentido escandaloso. Ele era um rebelde silencioso, introspectivo, que sabia o que queria mesmo sem precisar gritar isso para o mundo. Aos 23 anos, ele abre a Galeria La Boutier com seu sócio Jacques Bonjean, onde inclusive exibiu obras de Picasso e Dalí. E a família impõe uma condição: a galeria não poderia levar o nome Dior. Isso pela família ser discreta e reservada. Com a crise de 29 e pela galeria ser financiada pelos pais de Dior, a galeria fale junto com o que restava da estabilidade da família. Pouco tempo depois, Dior adoece de tuberculose. Sem dinheiro, sem casa, ele pede favor para morar na casa de um amigo desenhista. E é surpreendente pensar que o homem que criou a Maison Dior por um determinado tempo não tinha nem onde dormir. E a moda entrou na vida dele como necessidade, não pelo glamour. Nos anos de 1930, ele começou a desenhar para grandes marcas, graças às suas amizades que lhe abriram muitas portas. Trabalhou para Robert Piguet, Balmain, e é possível que hoje em dia se encontre até um vestido da Balenciaga, por exemplo, ou da Balmain vintage, que foi Christian Dior que desenhou. Inclusive, quando ele estava trabalhando para a Balmain, ele pergunta se Dior não gostaria de abrir uma maison com ele. E ele, por toda essa história de instabilidade financeira e medo de ficar sem dinheiro novamente, não aceitou, e logo depois Balmain abriu sua maison e foi um sucesso e ele ficou extremamente chateado. Mas Dior nunca se sentia confortável. Ele tinha medo da pobreza, medo de perder tudo de novo. Ele sabia exatamente como era não ter o que comer. Por isso, quando surgem propostas para abrir uma casa própria, ele hesita. Para ele, o sucesso sempre vinha acompanhado de uma queda. E então vem a guerra. Durante a guerra, a vida de Dior desmorona em silêncio. Enquanto servia no exército, em 1931, a sua mãe morre. Mas é durante os anos da ocupação alemã que o golpe mais profundo acontece. Sua irmã Catherine entra para a resistência francesa. Em 39, ele é convocado para servir no exército na Segunda Guerra Mundial. Quando retorna, já havia perdido alguns postos, mais uma instabilidade na sua vida. Em 1944, Catherine é presa pela Gestapo. Ela é interrogada, torturada e enviada para o campo de concentração de Ravensbrück. Dior não sabia se sua irmã voltaria viva, e isso marca ele profundamente. Quando Catherine sobrevive e retorna, frágil, doente e marcada para sempre, Dior também nunca mais foi o mesmo. Anos depois, ele batiza seu primeiro perfume de Miss Dior em homenagem a ela. E é nesse momento que também retornam as suas superstições. Christian Dior sempre foi místico e ia em cartomantes desde os 13 anos de idade. Ele acreditava profundamente em astrologia, tarologia e sinais. E consultava regularmente a sua taróloga, Madame Delahaye, que orientava ele em decisões super importantes da vida dele. Inclusive, ele carregava muitos amuletos no seu bolso, como trevas de 4 folhas, moedas de ouro, pedaços de madeira,
2 corações e principalmente o lírio do vale, sua flor da sorte, que inclusive estava presente na sua primeira coleção, costurada na barra dos vestidos. O número 8 também era muito presente na vida dele. Existem muitos exemplos de silhuetas com a forma do 8, e inclusive o seu ateliê contava com 8 estúdios funcionando ao mesmo tempo, então esse número era muito importante para ele. Dior quase que precisava desses rituais para se sentir protegidos. E aí que acontece a história da estrela. E em 1946, Dior caminhando pelas ruas de Paris, pensando se abria ou não o seu ateliê, um amigo sugere que ele converse com o empreendedor para que ele abra a sua maison de alta costura. E nesse exato momento, ele pisa numa estrela que cai do chão e ele leva isso como um sinal, por ser muito sensível, supersticioso e atento a esse olhar mais místico dos sinais, ele leva aquilo como um sim e abre a sua maison de alta costura. E por isso, até hoje, muitos sapatos Dior têm uma estrela na sola de seus sapatos. E em 12 de fevereiro de 1947, ele apresenta sua primeira coleção na Avenue Montaigne. Era inverno, frio extremo e ninguém queria sair de casa. Mas Carmel Snow, editora da Harper's Bazaar, acreditava em Dior. Ela insiste e convence as pessoas a irem. E quando o desfile termina, as pessoas ficam maravilhadas, encantadas pela arte de Christian Dior. Saias amplas, cinturas marcadas e uma feminilidade que tinha sido apagada com a guerra. Carmel se aproxima e diz: "Meu querido, você criou o New Look." E ali, naquele instante, nasce o New Look. Mas antes dele ser visto como revolução, ele foi visto como provocação. É importante lembrar do contexto. A França, no pós-guerra, era um país exausto. Mulheres haviam ocupado fábricas, trabalhos pesados, funções tradicionalmente masculinas. As roupas nesse período eram funcionais, eram econômicas, eram racionais. E então, Dior aparece propondo metros e metros de tecidos, saias amplas, corpo moldado, cintura apertada. Para muitos críticos da época, aquilo era um retrocesso, um retorno a um ideal de feminilidade que parecia incompatível com o mundo moderno. Mas talvez ele justamente não estivesse olhando para frente, e sim para trás, para uma feminilidade que havia sido interrompida, assim como sua própria juventude. O New Look não era só moda, era a tentativa de reconstruir um mundo bonito, seguro e previsível, exatamente como aquele que ele acabou perdendo na infância. Por trás dessa revolução estética havia um homem frágil. Dior era super discreto e acabava guardando tudo para si mesmo, mas cartas encontradas revelaram a sua insegurança com o seu corpo e a sua relação conturbada com a comida. Ele comia muito e escondido, e inclusive no seu ateliê havia uma pequena sala onde ele se refugiava para comer chocolate. Diferente de outros criadores da época, Dior não gostava de aparecer. Ele não era performático e nem provocador em público. Enquanto Chanel era afiada, direta, quase agressiva, Dior era o oposto, mais contido, introspectivo e cuidadoso. Ele viveu sua homossexualidade de forma extremamente privada, mas em um momento teve um relacionamento com Jacques Benita, 30 anos mais jovem, bonito, magro, e Dior tinha certas inseguranças, e com isso começou a querer se cuidar mais. Este rapaz também era extremamente ligado ao mundo da arte. Era amigo de Salvador Dalí, o que o afastava de Coco Chanel, porque desprezava Dalí, pois tinha uma amizade com Elsa Schiaparelli. Que inclusive temos 2 episódios, um sobre Coco Chanel e um sobre Elsa Schiaparelli e sobre essa rixa que permeava entre as duas. Dior também dizia que ele não vestia mulheres, mas construía silhuetas, e isso também não é uma coincidência. Ele nunca conseguiu ser arquiteto, mas encontrou na moda uma forma paralela de construção. Cada vestido tinha base, tinha estrutura, tinha fundação. As anáguas, barbatanas, cintas eram camadas invisíveis que sustentavam o exterior. Vestir uma mulher para ele era oferecer abrigo, criar quase uma armadura, uma forma de proteção que ele não fazia parecer defesa, mas sim luxo. Em 1957, contra o conselho da sua taróloga, Dior decide ir a um spa na Itália para emagrecer. Ele queria mudar o corpo, queria agradar e queria se sentir aceito. Durante um jantar, jogando cartas, ele sofre um ataque fulminante no coração e morre. É como se o homem, que acreditava tanto em sinais, tivesse ignorado pela primeira vez o próprio presságio. Christian Dior morre jovem, com 52 anos. Deixa um império em formação e um sucessor igualmente jovem, Yves Saint Laurent. E talvez o maior legado da Dior não seja nem o New Look, mas a prova de que a moda muitas vezes nasce da fragilidade, do medo,
a tentativa, muitas vezes desesperada, de transformar queda em beleza.